Fala galera, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Sextou com a nossa disciplina em técnicas de pesquisas. Vocês, meus caros acadêmicos, do sexto período do nosso curso de administração. Sejam muito bem-vindos a essa nossa videoaula nesse momento, né? Conforme nós sabemos, né, a gente trabalha da forma em APS. Na aula passada eu disponibilizei um conteúdo, uma videoaula, uma atividade, né, que vocês tiveram até agora, 2 minutos atrás, 19 horas para desenvolver, e hoje, a partir das 19 horas, vocês estão vendo, né, através do Google Classroom, né, essa nossa videoaula aqui, né, que eu gravei para vocês. Um material de apoio, né, o material no qual eu vou apresentar na nossa aula de hoje, eu vou disponibilizar para vocês, e mais um material complementar, beleza? Estará no Classroom de vocês aí, né, a partir das 19 horas dessa sexta-feira, dia 20/8. Mas lembrando, estarei à disposição de vocês das 19 às 22h40, acaso vocês necessitem alguma informação, trocar alguma ideia, né? Pelo nosso grupo do WhatsApp, beleza? Então hoje, 20 de agosto, o dia de nossa aulinha aí, que nós vamos dar continuidade. A gente viu um pouco sobre metodologia científica na aula passada, né, na sexta-feira passada. Hoje a gente vai ver um pouco sobre pesquisas, meus queridos. Lembrando, né, aqui eu tenho o meu livrinho, né, de metodologia, então a gente embasa nesse livro aí, mas aí nas bibliotecas virtuais, das bibliotecas digitais, né, da faculdade, nós também temos outros livros que também, se vocês precisarem, né, coletar alguma informação, pesquisar, são muito bons, e eu fico à disposição se acaso vocês tenham alguma dúvida, né? Pessoal, então só tenho lembrando, né? Deixa eu só lembrar vocês que nós temos a iniciação científica, né? Creio que você já tem um modelo de resumos expandidos, né? Se não tem, eu mando para vocês também, tá? Mas eu gostaria que todos fizessem. É importante para vocês, utilizem. Eu fico à disposição, acaso vocês tenham alguma dúvida, né? Até posso orientar quem tiver alguma questão aí que queira da nossa orientação. Eu passarei o modelo de resumo expandido para vocês, tá? Para que vocês possam visualizar. Então, fiquem alheios a isso, não percam prazo. É muito importante para essa carreira acadêmica e principalmente vocês que já estão, né, na metade final do curso de administração. É muito importante que vocês tenham um currículo Lattes para que vocês possam agregar mais valor ao seu currículo, tanto Lattes como profissional, e essas pesquisas, né, muitas vezes voltada à administração, ela é muito importante. Então não esqueçam da iniciação científica, né, que aí está por esses dias aí, já está o edital, já está as inscrições, então qualquer dúvida me chame ali no grupo do WhatsApp, ou até mesmo os coordenadores estão à disposição, beleza? Então vamos lá, meus queridos, hoje nossa aulinha de sexta-feira, lembrando, assistam, né? Teve gente aí no grupo, não vou dizer o nome, né? Mas que me mandou fotos, né, de churrasco. Ah, tudo bem, eu deixei na última aula, mas espero que hoje, né, não tenha uma foto de churrasco mandando aí nos grupos, né? Que pelo menos assista a aula, né? Isso é importante, tá? Brincadeira, você sabe quem estou falando, né, meu querido? Vamos lá, então. E não me convida para o churrasco, né? Esse que é o problema, né? Então vamos lá. Técnicas em pesquisas, né, meus caros acadêmicos do sexto período do curso de administração. Então, como eu falei para vocês, vocês já estão, né, na metade final, né, do curso de graduação, então
Sei que às vezes pode estar cansativos, né? E essa metodologia científica é questão de normas, a BNT, mas faz parte e nós precisamos estar antenados a isso, beleza? Então, na aula passada, nós vimos um pouco sobre a história da metodologia científica, né? Quais são as formas de metodologia científica que vocês me responderam, né? Lembrando de tudo isso, então isso é muito importante. E hoje eu trouxe para vocês a pesquisa, né? Vamos imaginar, nós nem tanto falando, né, em técnicas de pesquisas e tudo mais, mas a gente sabe que pesquisa é fundamental. Nós somos da área da administração, uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de marketing, uma pesquisa de clima organizacional, uma pesquisa de market share. Então, vejo, várias coisas. Aí a gente vai para política, aí a gente vai para vacina, por exemplo, a questão, né, das pesquisas sobre a vacina. Então, veja, a importância de uma pesquisa, só que, lógico, bem fundamentada, bem baseada em critérios, né, em teorias, né? E quando a gente fala em pesquisa, né, pesquisar significa, de forma simples, procurar respostas para perguntas, né? Assim, bem, né, bem chucrão, né, esse conceito, mas é verdade, né, que pesquisar significa, de forma simples, você procurar respostas para indagações propostas, ou seja, o qual produto eu vou vender, o qual público-alvo eu vou atingir, quanto tempo de retorno do investimento, isso é pesquisa dentro da área da administração. Mas nós temos, né, dentro dos nossos TCCs, a pesquisa pautada em respostas, é isso aqui, né? Por exemplo, o Minaya ali diz, né, de 1993, pesquisa atividade básica das ciências da sua indagação e descoberta da realidade. É uma atitude, é uma prática teórica de constantes buscas que definem um processo intrinsecamente inacabado e permanente. É uma atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação particular entre a teoria e os dados. Temos a teoria, temos os dados e temos que aplicar a prática, né? Essa é a fundamentação de uma pesquisa. E todos nós já fizemos pesquisa, né? Na faculdade, creio que vocês já fizeram. Aqui outras teorias, né? Não vou me alongar aqui, vocês terão, né, um material aí para vocês visualizarem, mas tudo ele envolve a questão da teoria dentro das pesquisas, tá? Para que nós possamos ter acesso a elas, para que nós possamos ter respostas, principalmente. Logicamente, nós vamos fazer pesquisas para termos respostas em nossas vidas, né? Por isso, essa importância, tá? Pesquisa é um conjunto de ações propostas para encontrar a solução para um problema. Veja, é aquilo que eu falei dentro da área de administração. Qual o produto, o serviço que eu vou disponibilizar, qual o público-alvo que eu vou atingir, quanto tempo de mercado os meus concorrentes têm. Então, são sistemas, são pesquisas que acaso eu tenho que fazer, né? A partir do momento que eu tenha que ter uma empresa, que eu vou gerir uma organização, que eu vou gerir uma comunidade, ou de gestão pública também, né? Faz parte nós entendermos um pouco de pesquisa. A pesquisa é realizada quando você tem um problema e não se tem informações para solucioná-la, né? Então, todos os dias, né, vamos puxar um pouco para a filosofia, a psicologia, todos os dias nós temos algum tipo de dúvidas, né? Com relação a tudo, né? Com relação a tudo, quanto de dinheiro, qual público atingir, qual produto, como eu vou trabalhar, nós temos então a pesquisa realmente ela é um fator primordial para o sucesso profissional nossa, principalmente, né, da área da administração também. E a classificação das pesquisas, né, elas são pesquisa básica, que é objetiva gerar
conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência sem aplicação de prática prevista, envolve verdades e interesses universais, tá? Então, nós temos em pesquisas básicas, né? A partir do aumento da ciência, né? Do avanço da ciência, nós vamos pesquisando. Vamos puxar um pouco para a pandemia novamente. Lá no início, ninguém sabia de nada. Tanto que agora ainda, né, muitas pessoas ainda, né, nós com essas novas variantes, infelizmente, né, nós também estamos muitas vezes voando em céus negros ainda. Tem um ponto, tem uma esperança, e lógico, né, uma grata esperança, né, a questão da vacina, mas ainda tem muitas coisas a serem resolvidas, né? Então, deixou de ser já uma pesquisa básica para ser uma pesquisa um pouco mais criteriosa diante disso, né? Então, ainda com relação à natureza, pesquisa aplicada, então o objetivo é gerar conhecimento de aplicação práticos dirigidos à solução de problemas específicos, envolve verdades e interesses locais, ou seja, né, por exemplo, eu sei que o mercado, vou montar uma empresa e eu sei que o mercado aí de Nova Tebas é diferente de Pitanga, que é diferente de Vaiporã, que é diferente de Manoel Ribas, que é diferente de Cândido de Abreu, que é diferente de Santa Maria do Oeste. Ou seja, na região onde nós estamos ali, cada um tem a sua especificidade. Por isso, a importância da pesquisa aplicada a esses ambientes. Porque o que é para mim, por exemplo, eu estou em Guarapuava nesse momento. Se vocês forem fazer uma pesquisa voltada ao público de Pitanga para mim, ou público de Vaiporã, ou aos arredores, o que acontece? Vai perguntar para mim? A minha realidade é diferente, ou seja, essa pesquisa ela deixa de ser aplicada, né, e vai ter resultados irrisórios. Você não vai conseguir mensurar diante disso, né? Do ponto de vista da abordagem, eita, professor, pesquisa quantitativa, o que é isso? Considera tudo o que pode ser quantificável, o que significa traduzir em números, opiniões, informações para classificá-las e analisá-las. Requer o uso de técnicas e técnicas de estatísticas, né? Você quantifica números. Muitos de vocês fazem, né, pesquisas quantitativas em nossos trabalhos. Os professores, às vezes, falam, né, passam aí para vocês as normas da ABNT, as regras da ABNT, na qual, né, você vai ter que fazer uma pesquisa. Daí você vai ter que ver, digamos assim, a pesquisa quantitativa, a pesquisa, quais os tipos de pesquisa que você vai fazer, que você vai idealizar, né? Daí nós temos a qualitativa, né? Considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzidos em números. Então, diante disso, né, essa subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. Enquanto a quantitativa é em números, isso aqui é um pouco mais subjetivo, né? Aquilo que eu falei para vocês. Eu vou fazer uma pesquisa com habitantes de Pitanga, de Vaiporã, da região centro do Paraná e não na região norte, porque a região norte já tem uma especificidade diferente. Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque senão se eu aplicar uma pesquisa de qualquer maneira, infelizmente eu vou ter resultados que não são reais, né? Pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo explícito e construir hipóteses, né? Que são hipóteses, né? A gente vai trabalhar isso ainda em modelos, né? A gente, como eu falei, a gente resolve problemas dentro das pesquisas, né? Envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado, análise de exemplos que estimulem a compreensão, assume em geral as formas de pesquisas bibliográficas e estudo de casos, ou seja, explorar, né? Por exemplo, eu vou explorar o que aconteceu em uma empresa na área de marketing no ano de janeiro a dezembro de 2020, por exemplo.
Isso é uma pesquisa exploratória. Eu vou estudar o caso de uma empresa em específico. Eu vou até lá, vou fazer esse levantamento bibliográfico, vou fazer experiências, trazer, fazer essas pesquisas, essas entrevistas. Eu vou trazer as experiências que foi contado aqui para que eu possa desenvolver um trabalho novo, por exemplo, né? Daí temos a pesquisa descritiva, visa descrever as características de determinadas população ou fenômeno, né? Técnicas padronizadas, a forma de levantamento, né? Por exemplo, é igual o censo, né? Pesquisa descritiva, eu vou ver, né? As características de uma região ou de outra, a gente já falou um pouco sobre isso, né? A gente sabe, por exemplo, no agronegócio, né? O norte do Brasil tem uma característica, o centro-oeste tem uma característica, o sudeste tem uma característica, o sul tem uma característica. Então envolve muitas pesquisas descritivas, né, que visa descrever esse fenômeno, né? A explicativa visa identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Aprofunda o conhecimento da realidade porque explica a razão, o porquê das coisas, né? Não sei se vocês foram essas crianças, né? Mas a gente às vezes se depara com crianças que perguntam: o porquê? A água é incolor, por quê? Ah, por quê? Por quê? Não existe. Como que é? Não. E por que existe o porquê? Por exemplo, exemplo esdrúxulo, né, professor? Mas é mais ou menos isso. Explicar até os mínimos detalhes. Explicar o que vai ser feito daqui por diante. Tanto, né? Então, assim, são certas pesquisas que ele vem trazer os mínimos detalhes para que você, eu, todos nós, possamos ter resultados com relação a isso. Ainda com a pesquisa explicativa, quando realizada nas ciências naturais, requer o uso de método experimental e nas ciências sociais requer o uso do método observacional, tá? Daí, logicamente, tem as pesquisas técnicas, nós temos as pesquisas bibliográficas, quando elabora a partir de material já publicado. Então, muitos de nós, né, fazemos esse tipo de pesquisa, constituída principalmente de livros, artigos, e hoje nós sabemos, né, que nós temos uma fonte enorme, né, de material, de informação na internet. Mas lógico que nós temos que ter, né, o bom senso, né, de procurar sempre a fonte, não acreditar nas primeiras informações, porque daí eu tenho uma fonte segura para isso. Tá? Pesquisa documental, quando elabora a partir de material que não recebe tratamento analítico, ou seja, né? Vamos lá, quem gosta de história, por exemplo, né? As pesquisas, principalmente na área histórica de tudo, vai em busca de documentos, né? Por exemplo, os primeiros povos que vieram até Pitanga e região, até Ivaiporã, até Nova Tebas, creio que há muitos documentos que comprovam, né, toda essa pesquisa que você irá realizar. Então, isso é um procedimento técnico. A pesquisa experimental, quando se determina um objeto de estudo, selecionam variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definem-se formas de controle e efeitos para produzir algo. Por exemplo, isso é muito visto nas ciências agrárias também. Agronomia, né, faz uma pesquisa experimental de diversos tipos de sementes. Né? Talvez de semente de milho, mas de diversos fornecedores, por exemplo, o qual vai desenvolver mais fácil ou melhor a planta, né? Qual tipo de solo que é o ideal para isso. Então, tudo isso vai ser verificado também nessas pesquisas experimentais, né? Levantamento envolve a interrogação direta das pessoas cujo comportamento que deseja conhecer, né? Então, o levantamento, estudo de caso, né? Onde você verificar se houve êxito ou não houve êxito na prática que ele teve, né? A gente tem aí pesquisas eleitorais, né? O estudo de caso, como eu bem mencionei, vocês vão buscar, né? O que o Silvio Santos faz de diferente para ter sucesso, por exemplo? Isso é um estudo de caso, isso é uma pesquisa. O que o SBT tem de diferencial
com relação à Globo, a Globo com relação à Record, por exemplo, né? Dentro desses exemplos de TVs. Então, cada um tem a sua especificidade dentro desse estudo de caso, tá? Ainda do ponto de vista técnico, nós temos pesquisa-ação, quando concebida e realizada em estreita associação como uma ação ou com resolução a um problema coletivo, né? Às vezes tem um problema coletivo e os pesquisadores e representantes, os pesquisadores e participantes, desculpa, da situação, do problema, estão envolvidos de modo cooperativo, participativo. Né? Voltamos à vacina, né? A gente tem muitos casos aí, mas, por exemplo, teve uma cidade que eu não lembro o nome, né? Até depois do Rio de Janeiro, não sei se não é Ilha de Saquarema, não sei se é o estado de São Paulo, aonde eles se uniram, né? Para um dia, uma ação, todos se vacinarem, todos, né? Para fazer um teste lá de qual que é a possibilidade, probabilidade de ter Covid depois. Então, assim, são essas questões que às vezes envolvem um todo, né? Por isso que ali fala muito em participação e cooperação, ou seja, né, envolve em todo em busca de um bem comum, né? Que é, por exemplo, nessa, se não me engano, ela era a Ilha de Saquarema. Quem estiver vendo esse vídeo, se depois quiser, né, mandar lá no WhatsApp lá essa cidade correta, por favor, façam isso para mim. Mas se não me engano, é a Ilha de Saquarema, em São Paulo, que fechou um dia, né, e vacinou todos o público para ver qual que seria o resultado. Isso é uma pesquisação, por exemplo, né? Pesquisa participante, quando se envolve a partir da interação entre pesquisadores e situações investigadas, é igual mais ou menos nessa questão da Ilha de Saquarema, se é que é a Ilha de Saquarema, mas a questão os cientistas, né, vão verificar junto ali se tem reação também na hora, né? Então são coisas que a gente vai trabalhando diante desses tipos de pesquisas, né? Daí nós temos o planejamento da pesquisa, né, pessoal? Por exemplo, a pesquisa é a construção de conhecimento original de acordo com certas exigências científicas, lembrando sempre disso. Lembre lá de metodologia científica, tá? Nós precisamos ser pautados por exigências, tá? Não é o achismo. Eu tenho que ter certeza do que eu estou falando, né? Para que seu estudo seja considerado científico, você deve obedecer aos critérios de coerência, consistência, originalidade e objetivação, né? É desejável que a pesquisa científica preencha os seguintes requisitos: a existência de uma pergunta que se deseja responder, né, aquilo que nós já falamos, né? A toda pergunta há uma resposta. Né? Tem algumas respostas plausíveis, tem algumas respostas, às vezes, subjetivas, mas há. Né? A elaboração de um conjunto de passos que permitam chegar à resposta, ou seja, para que eu possa atingir essa... Vamos lá, eu vou trocar, eu estou produzindo água mineral como essa, eu vou produzir cerveja, né? Eu vou elaborar pesquisas, conjunto de passos para que eu obtenha. Opa, mas aí em Pitanga, em Vaiporã, Nova Tebas, ou aonde vocês estão me vendo, me ouvindo nesse momento, o pessoal não gosta de cerveja. Então, por que eu vou montar uma empresa? Faz parte desse planejamento da pesquisa. A indicação do grau de confiabilidade das respostas, né, também. Nós precisamos ter grau de confiabilidade. E há 3 fases de uma pesquisa, né? A fase decisória, que é referente à escolha do tema, definição e delimitação do problema da pesquisa. A fase construtiva, que é referente à construção de um plano de pesquisa e execução de pesquisa propriamente dita. E a fase redacional, ou seja, referente à análise dos dados, informações obtidas nas outras fases. Agora você vai trazer aqui, né, dentro dessa, todas essas ideias, todas essas fases anteriores, vai colocar agora, né, vai escrever. Com argumentos, né, com relatórios, com formalidades, para que a população, para que quem você quer que veja, entenda tudo isso, né? Enfim, pessoal, o que é pesquisa, né? Finalizando aí o nosso conteúdo do dia de hoje dessa PS, pesquisa científica seria, portanto, a realização concreta de investigação planejada e desenvolvida de acordo com as normas consagradas pela metodologia científica,
Puxem lá a aula que vocês tiveram na semana passada. Metodologia científica. É quase, né? São normas que nós não podemos deixar de entender, de seguir, né? Metodologia científica entendida como um conjunto de etapas ordenadamente dispostas que você deve vencer na investigação de um fenômeno e inclui a escolha de um tema, o planejamento da investigação, o desenvolvimento metodológico, a coleta e a tabulação dos dados, a análise dos resultados, a elaboração de conclusão e a divulgação de resultados. Enfim, isso é pesquisa, tá, pessoal? Então eu trouxe para vocês, né? Tem esse material de apoio que eu vou mandar agora também. Tem um material complementar para vocês, tá? Que eu vou mandar. Então não se preocupem com relação a isso, tá? Então no Class 1 de vocês terá, né, essa videoaula que eu estou aí disponibilizando para vocês, terá o material em PDF, esse material que eu apresentei para vocês, e também mais um material complementar para complementar os nossos estudos no dia de hoje. E lembrando, né, nessa sexta-feira, estarei das 19 às 22h40 no grupo do WhatsApp aí, à disposição de vocês, acaso vocês necessitem. Beleza? Perfeito? Hoje não teremos atividade, as nossas atividades são para a semana que vem, tá? E lembrando, pessoal, lembrem da iniciação científica, tá? A gente vai trabalhar algumas coisas com relação a isso também, beleza? Um grande abraço e eu estou por aqui no grupo do WhatsApp de vocês nesse momento. Até mais!